O retângulo PENA, representado no plano cartesiano, tem vértices com as seguintes coordenadas. P, E, N, A são os vértices deste retângulo e as coordenadas são essas elencadas aqui. O P tem coordenadas 6, 0. Note, o ponto P é representado por dois valores, chamados suas coordenadas. A primeira é para o valor de x, é chamado de abscissa. A segunda para o valor de y, que é chamado de ordenada. Então, note que qualquer ponto no plano cartesiano é representado por um par ordenado. Ordenado porque tem uma ordem de aparição dos números. Primeiramente as abscissas e depois as ordenadas. Então, no caso do ponto P, o endereço dele, o par ordenado que o representa, é o par 6, 0. X valendo 6, y valendo 0. É esse ponto aqui que tem x valendo 6 e o y sobre o eixo x, o y valerá sempre 0. Então é o ponto 6, 0. Já o ponto E tem coordenadas 6, 6. Note, o ponto E vai ter coordenadas x valendo 6 e o y também valendo 6. Então note que a partir aqui do valor 6, traça-se uma horizontal, onde ela cruzar com a vertical a partir do valor 6 aqui no eixo x, esse cruzamento marcará um ponto. Esse ponto é o ponto 6, 6, que foi chamado de E aqui nesse problema. Já o ponto N, que é esse aqui, ele é um ponto de abscissa 2, note, abscissa, o valor de x, valendo 2, e ordenada valendo 6. E, finalmente, o ponto A, de coordenadas 2, 0. Então, o ponto A está aqui, x vale 2, y vale 0. Esse é o ponto 2, 0. A pergunta é, quais são as coordenadas do ponto B, interseção entre as diagonais do retângulo PENA? Então, o ponto B é esse aqui, e ele quer as coordenadas desse ponto. Muito bem. A abscissa de B, quer dizer, o x do ponto B, será a média aritmética entre o x do A e o x do P. Note que podemos escrever isso porque devemos saber que as diagonais num retângulo são segmentos que se cortam ao meio. Então, como garantir que nós temos aqui um retângulo? Basta olhar o problema. O retângulo PNA, quer dizer, isso está informado duas vezes no enunciado. Sabendo então que as diagonais de qualquer retângulo cortam-se ao meio, esse aqui será o ponto médio desse segmento também. E a abscissa desse ponto B, isso é, o XB, será justamente a metade do caminho entre o ponto A e o ponto P. Poderemos dizer, inclusive, que ele será a média aritmética dos valores de XA e XP. Então, temos XA somado com XP divididos por 2. Essa é a média aritmética desses dois valores. Isso fornecerá o XB. Representando agora os valores de XA, que é 2, de XP, que é 6, e substituindo esses valores aqui para obter o valor de XB, temos 2 mais 6, 8, sobre 2, 4. Temos então XB valendo 4. A mesma ideia agora para a obtenção do valor de YB, média aritmética entre YA e YN, note, o Y do ponto A e o Y do ponto N. Fazendo a média aritmética, teremos justamente o Y do ponto B. Temos então 6 e 0. 0 mais 6 sobre 2. Note que o valor 0 é o valor do YA e o valor 6 é o valor do YN. YN vale 6, YA vale 0. A soma desses dois números divididos por 2 fornece a média aritmética, que dará 6 sobre 2, que é igual a 3. Temos, portanto, como coordenadas para o ponto B, o ponto 4, 3. Note, primeiramente, o valor de x e depois o valor de y. Isso credencia a letra A como correta. Está encerrada a questão.